Vamos então agora à leitura da palavra do Senhor, a pregação da palavra do Senhor. E o sermão que será lido hoje é um sermão na continuação da série de sermões da primeira carta de Pedro, que são sermões que foram escritos pelo reverendo do Jonathan Chase. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 40. Capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 11. Consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Falei ao coração de Jerusalém, bradei-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu o dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre um monte alto, tu que anuncias as boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Vamos então agora para o texto da pregação, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 até o versículo 3 do segundo capítulo. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Oremos.
Ó Senhor Deus, nosso Pai perfeito, damos graças a Ti, porque agora, mais uma vez, poderemos ouvir da Tua palavra. Damos graças a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor tem levantado ministros fiéis para proclamarem o Teu Evangelho, para guiarem o Teu povo através das pregações. Damos graças ao Senhor pela vida do pastor Jonathan Chase, que tem nos abençoado com esses sermões. Senhor Deus, clamo a Ti para que a Tua congregação esteja com os ouvidos atentos e o coração humilde para ouvir e receber a Tua palavra. Senhor Deus, dá que todos possam ser edificados. Mesmo, Senhor Deus, com este servo pequeno aqui, lendo, falando a Tua palavra, dá que nenhuma das minhas fraquezas possa impedir as Tuas ovelhas de serem edificadas. Dá que, mesmo nas minhas fraquezas, o Teu povo possa ouvir a Tua bondosa mão lhes falando. Pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, neste texto de hoje, nós chegamos às primeiras instruções e aplicações práticas de Pedro a esses cristãos dispersos e perseguidos, aos quais ele está escrevendo. Devemos lembrar, então, que Pedro escreveu essa carta a cristãos que foram expulsos de suas casas e tiveram que fugir de Jerusalém e estavam numa região grande e espalhados, muitos longe de suas famílias, de sua cultura, e Pedro escreveu essa carta para cuidar deles. E nós já vimos também que a grande ideia desta carta é que a vida cristã é marcada por esperança viva em Cristo em meio a muitas provações. E nós também já vimos nos sermões anteriores que essa esperança viva que temos em Cristo nos leva a buscar uma vida de santidade. E temos o privilégio em Cristo de chamar Deus de nosso Pai. Mas devemos ser cuidadosos com isso, para que as nossas vidas reflitam a santidade daquele que nos chamou. Então, como fica essa santidade na prática? Para responder essa pergunta, eu lhes trago no dia de hoje o sermão com o tema Os primeiros instintos dos cristãos recém-nascidos. E nós vamos ver 2 pontos, 2 instintos. Primeiro, o amor fraternal que vem de um coração puro. E o segundo, o desejo para o leite puro pelo leite puro da palavra de Deus. Então, vamos iniciar pelo primeiro ponto, que é o primeiro instinto dessa santidade, que é um amor sincero uns aos outros. E veja, irmãos, amor sincero. Vamos ouvir de novo o que Pedro fala no versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Agora, veja a conexão tão importante que Pedro traça entre um coração puro e um amor não fingido. Ele diz: tendo purificado a alma por obediência à verdade, amai-vos de coração uns aos outros. É certo, irmãos, qualquer pessoa pode fingir o amor. Pelo menos por um certo tempo, muitos conseguem fingir o amor. Mas, com certeza, isso não é o amor verdadeiro. É possível, sim, ter um coração egoísta, ambicioso, autocentrado e apenas fingir amor aos outros. Mas este não pode mais ser o nosso coração. Quando nós atendemos ao chamado do Evangelho, que foi um chamado para a morte do velho homem, a morte do velho eu, então, Cristo, pela graça de Deus, purificou a alma de cada um.
E não que nós não tenhamos mais aqueles impulsos pecaminosos, a mesma tendência egoísta. Sim, nós ainda temos isso. Mas nós fomos lavados em Cristo. E não podemos viver mais com aquele coração do homem velho. Não podemos viver mais com aquela alma suja, maculada. Então, já que fomos purificados em Cristo, somos chamados a amar o próximo e amar especialmente os nossos irmãos em Cristo e com amor sincero. E isso deve ser um alívio para nós, porque é libertador. É libertador por quê? Porque Cristo lavou as nossas almas da hostilidade, da alienação, do egocentrismo, do interesse próprio e da inveja que costumava nos dominar. E por causa disso, é possível amar o próximo com um amor verdadeiro. Amar o próximo com sinceridade. É libertador, meus irmãos, porque agora nós não estamos mais presos naquelas coisas que estávamos antigamente. E podemos amar o próximo não como um meio para alcançar aquilo que a gente quer, não como uma forma de manipular o irmão para ter o que queremos, mas podemos amar o próximo com um amor sincero, um sincero desejo para o bem do próximo e para a honra do nosso Deus. Então, o homem natural diz assim: venha ao meu reino e faça-se a minha vontade. E nessa condição, é impossível amar o próximo. Na melhor das hipóteses dessa condição, podemos usar o próximo para conseguir os nossos próprios objetivos. Mas, pela graça de Deus, já que nossas almas foram lavadas, nós podemos dizer: venha ao teu reino e faça-se a tua vontade. E assim, olhando para frente, servindo ao Senhor, podemos verdadeiramente amar o nosso próximo e amar sem fingimento. Veja o que Paulo diz na carta que ele escreveu a Tito, no capítulo 3, versículo 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Vejam, meus irmãos, como a alma suja produz hostilidade, e produz hostilidade a Deus e ao nosso próximo. E sim, mesmo dessa forma, é possível viver com uma certa paz com os nossos irmãos, desde que ele não ameace o meu reino. Mas amar ao próximo enquanto se está alienado a Deus, na verdade, é impossível. E Paulo continua, em versículos 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós fomos lavados daquela vida ímpia, fomos reconciliados com Deus, e assim podemos também amar ao próximo com sinceridade. Quando estamos em paz com Deus, a nossa esperança está segura em Cristo. Então, conseguimos, com alegria e contentamento, seguir a vontade dele e não seguir os nossos próprios interesses pecaminosos. Então, experimentamos esse amor sincero, especialmente com os nossos irmãos em Cristo. Porque todos nós
fomos igualmente lavados pela graça de Deus e estamos buscando juntamente o reino de Deus. Nós somos colocados na mesma missão, no mesmo time. Então, o amor sincero entre os irmãos da Igreja de Cristo deve ser especialmente visível. E, obviamente, tenho que ser sincero, nem todos os nossos irmãos são assim muito amáveis, não é mesmo? Nem nós mesmos somos assim tão amáveis. Nós temos nossas falhas, nossas fraquezas e nossos pecados. E isso exige bastante tolerância dos nossos irmãos para conosco. Mais uma vez, Paulo nos exorta em Colossenses 3,13: suportai-vos uns aos outros. O que implica que nós temos fraquezas. Todos nós temos. E que exige paciência e misericórdia de nossos irmãos. Então, nesse trabalho que muitas vezes parece difícil de amar ao próximo, lembremos sempre, mesmo que o irmão possa ser difícil de ser amar, nós também somos muito difíceis por causa das nossas fraquezas. Mas, se fomos lavados por Cristo, nós podemos amar o nosso próximo da mesma forma como Cristo nos ama. Já ouvimos nos outros sermões como Cristo nos ama, nós que éramos inimigos dele, nós somos detestáveis ao Senhor, mas ele nos amou. Note também que Pedro diz: amai-vos uns aos outros ardentemente. E isso, mais uma vez, significa que o nosso amor deve ser expresso e visível. Deve ser expresso e visível em palavras e em atos, não somente um amor teórico. Na prática, isso significa que devemos manter esse vínculo de amor constante com os nossos irmãos. E nós podemos fazer isso, e devemos fazer isso, orando uns pelos outros, mantendo contato além do dia de descanso, visitando os nossos irmãos, principalmente aqueles que estão enfermos, principalmente aqueles que estão passando dificuldades, principalmente aqueles que estão se sentindo sozinhos e isolados do povo. E nisso, nós devemos estar buscando oportunidades para servir ao próximo. Assim, buscando oportunidades para servir, podemos fazer isso, zelando pela fidelidade e a maturidade dos nossos irmãos, e intervindo misericordiosamente quando algum irmão se desvia da fé para resgatá-lo do seu pecado. Irmãos, isso que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é o que nos une em Cristo. E só buscando viver em comunhão é que nós vamos praticar esse verdadeiro amor. Só vivendo, buscando a comunhão com amor, é que nós vamos fortalecer o povo de Deus. E nessa prática desse amor sincero, nós podemos ter total segurança que estamos fazendo a vontade de Deus e estamos vivendo de acordo com a nossa nova identidade, que certamente não perecerá, mas perdurará até a eternidade. É a prova de que foi Deus mesmo que nos chamou. E continuando no versículo 23, Pedro diz: amai-vos uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Em outras palavras,
nós somos nova criatura e somos um fruto da palavra de Deus. E é aqui que nós entramos no segundo ponto, a segunda marca, o segundo instinto, o desejo pelo leite puro da palavra de Deus. Vamos falar então primeiro sobre a palavra de Deus. Assim como Deus falou nas trevas antes da criação e disse: haja luz, assim como Ele falou e a sua palavra trouxe à existência todas as coisas criadas, assim também nós, como os cristãos, somos frutos da palavra de Deus. Fomos regenerados não de semente incorruptível, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. A semente corruptível é a semente natural. E é uma forma de falar sobre a raça humana. Geração após geração, vivendo sem Deus, vivendo uma vida ímpia e vazia, destinada para a morte. Depois que Adão e Eva caíram em pecado, nós somos todos concebidos e nascidos em pecado e corrupção. E o rei Davi diz no Salmo 51:5: e eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Essa é a nossa triste condição natural, por causa da queda dos nossos pais. Jó, capítulo 15, versículo 14, diz: que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para ser justo? Mas, agora nós fomos chamados para uma vida nova, pela palavra infalível de Deus. E embora as gerações dos homens passem e todas as suas ilusões e corrupções morram junto com eles, a palavra de Deus dura para sempre. E é esta semente que nós temos dentro de nós. Esta é a fonte da nossa vida cristã e o motivo da nossa segurança. A palavra de Deus não perecerá, nem a obra que ela produz. E Pedro cita Isaías 40 e nos lembra: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos pensar agora sobre a situação desses irmãos que estavam sendo perseguidos e espalhados, às quais Pedro escreveu essa carta. Imaginem só o desânimo desses irmãos. Como eles devem ter se sentido desanimados, porque eles estavam vendo o judaísmo prosperar ali com Roma. Logo depois da morte de Cristo, eles foram espalhados e o judaísmo continuou a prosperar. E também estavam vendo como o Império Romano, poderoso como era, estava perseguindo a igreja cristã com tamanha severidade. Certamente para eles parecia que a igreja cristã não iria sobreviver. Certamente, muitos irmãos sofreram dúvidas sobre o futuro da igreja e até passaram dúvidas a respeito da própria salvação. Por isso, Pedro os lembra de que a palavra de Deus, que foi proclamada a eles, certamente não perecerá. Tanto os judeus como os romanos estavam determinados a extinguir a memória cristã do mundo. Eles queriam, como diziam, dar fim a essa nova seita. Então, pastores foram presos, as escrituras foram confiscadas e queimadas, muitas calúnias foram lançadas contra a igreja cristã, como ainda acontece em muitos lugares hoje no nosso mundo. Todas as forças políticas e religiosas estavam contra a igreja cristã. Então, Pedro diz: eles são relva do campo, nada mais do que isso. Esse é o sentido que Pedro diz aqui nesse texto, citando Isaías. Toda a carne, isto é, a humanidade natural em oposição a Deus, é erva,
e toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Irmãos, impérios e nações já tentaram por 2000 anos extinguir a palavra de Deus, e eles falharam. Os filósofos previram o fim da igreja cristã durante muitos séculos, desde os tempos romanos, e todos eles foram envergonhados. Eles pereceram, e a memória de muitos deles pereceram também, já nem se lembra. Mas a palavra de Deus, contra todas as expectativas, permanece. No século passado, nós tivemos um tipo desses filósofos. Já ouviram falar de Nietzsche? Nietzsche estava certo de que esta seria a última geração da igreja cristã. Ele pensava que a humanidade, iluminada pela ciência, certamente abandonaria a religião cristã. Mas hoje, onde ele está? Ele jaz no solo. E a palavra de Deus continua viva. A igreja do Senhor continua viva. As nações conspiram contra Deus e contra Cristo, mas ele ri nos céus e zomba deles. Eles podem travar uma guerra com todas as suas forças contra a igreja cristã, podem queimar Bíblia aos milhares, mas jamais vencerão a palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui é como se fosse uma bigorna. Sabem, crianças, a bigorna? Aquele grande pedaço de ferro bem pesado. Ela é utilizada para moldar outros metais. Então se vem com uma marreta grande e vai batendo no metal até moldar o metal. Só que muitas vezes o que acontece? A marreta, que é dura, que molda o metal, ela quebra. Mas a bigorna não quebra. A bigorna é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, onde muitas marretas e martelos foram quebrados. E foi essa palavra que nos chamou das trevas à luz, do reino de Satanás para o reino de Deus. Assim como a própria palavra nunca perecerá, todos os que nasceram da palavra também durarão para sempre, porque eles foram concebidos de uma semente incorruptível. Meus irmãos, a palavra de Deus nos deu vida, nos deu uma vida nova que veio de uma semente incorruptível, que é a própria palavra de Deus. O mundo pode perseguir a igreja, pode chegar até a matar os nossos corpos, mas um dia eles ressuscitarão em obediência à palavra de Deus novamente, quando Ele os chamar para ressuscitar. Nossa herança como cristãos está ligada à palavra de Deus, que é viva, permanente e imperecível. Então, o velho homem em nós, o homem natural, oposto a Deus, deve perecer também. E o novo homem, nascido da palavra de Deus, deve viver cada vez mais. E já que o velho homem perecerá e o novo homem viverá para sempre, nós devemos fazer todo o esforço possível para viver dentro dessa nova identidade. Toda a nossa vida, tudo em nossa vida que é corrupto, que faz parte dessa corrupção do mundo, deve perecer. Então, Pedro diz no capítulo 2, versículo 1: Despojai-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Essas coisas citadas fazem parte da corrupção e não vão convosco para a eternidade. Então, meus irmãos, visto isso, que o nosso velho homem deve perecer e que nada disso vai para a eternidade, vamos logo já
acabar com isso nas nossas vidas. Vamos remover todas essas coisas do mundo na nossa vida. Ponham essas coisas à morte e viva como uma nova criatura que você é em Cristo. E é notável que Pedro disse isso para uma igreja perseguida. Talvez nós pensemos de uma forma romântica sobre a igreja perseguida, que eles são espiritualmente perfeitos, já que eles estão sofrendo tantas necessidades. Mas é possível sim que uma comunidade cristã, mesmo partilhando da experiência de serem perseguidos por uma única fé, caírem em malícia, em engano, em hipocrisia, na inveja e na calúnia uns contra os outros. Por isso, então, que Pedro exorta esses cristãos: despojai-vos dessas coisas. E diz mais, no versículo 2 a 3, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E aqui Pedro está se referindo ao Salmo 34:8, que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Pedro vai trabalhar muito isso ainda nessa carta. A palavra traduzida como espiritual é uma palavra grega que significa literalmente da palavra. Então, a tradução deveria ser simplesmente leite espiritual. Melhor ainda, a tradução poderia ser o leite da palavra. Pois é isto o que Pedro está dizendo. Se nascemos da palavra, o que será o leite que nos alimenta como recém-nascidos? A mesma palavra. Se a palavra de Deus é a fonte da nossa nova identidade, então ela também deve ser o desejo ardente de nossas almas. É a palavra que nos sustenta em nossa nova vida. É a ferramenta do Espírito Santo para transformar nossas mentes e corações. Então, tem que ser o nosso sustento diário. Temos que dizer junto com Cristo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o nosso sustento diário e o recurso constante para nossas vidas. A nutrição essencial do cristão que nos fortalece, nos faz crescer e amadurecer. Como igreja cristã, nós também temos o benefício dos sacramentos, a palavra feita visível. Então, temos a palavra escrita e temos a palavra feita visível. Cristo nos deu os sacramentos do batismo e da Santa Ceia para representar as suas promessas, a sua palavra de uma forma visível e concreta. Ao participar da Santa Ceia, nós proclamamos visivelmente a realidade da nossa nova vida em Cristo. E vamos pensar então sobre a aplicação deste texto. Veja, Pedro fala de nós como crianças recém-nascidas, nascidas pelo poder do Espírito de Deus, através da operação da Palavra de Deus. Então, se nós pegarmos essa imagem de um bebê recém-nascido, o que o bebê recém-nascido faz assim que sai do útero? Eles respiram e choram, e eles desejam o leite da sua mãe. E é justamente o mesmo instinto do cristão. O cristão respira, experimentando pela primeira vez uma nova vida no Espírito Santo. Ele clama a Deus e ele busca o leite da palavra. E olhando para o texto, tudo o que estudamos agora, podemos observar que o amor sincero por nossos irmãos e o desejo ardente pela palavra são os dois instintos mais naturais da nossa vida. Você vai a qualquer lugar do mundo e é isso que os verdadeiros cristãos desejam. Eles dizem: dê-me a palavra de Deus e coloque-me no meio do teu povo e eu ficarei satisfeito. Eles dizem: você pode tirar tudo de mim, mas me dê essas duas coisas e ainda ficarei bem pela graça de Deus. Mas sabemos também que as coisas nem sempre acontecem como queremos,
Então, os cristãos verdadeiros ao redor do mundo inteiro também dizem: se tirar de mim até a presença dos meus irmãos em Cristo e me lançar no cárcere, mesmo assim, terei comigo a palavra de Deus, pela qual Ele me consola e fortalece. E aqui eu quero trazer uma história verdadeira que aconteceu, a qual foi contada pelo pastor John MacArthur. É a história da execução do teólogo Dietrich Bonhoeffer. Ele foi executado sob o domínio da Alemanha nazista. Então ele conta dessa forma: na madrugada cinzenta de um dia de abril de 1945, no campo nazista de Flossenbürg, um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer foi executado. Ele foi executado por ordem especial do carrasco de Hitler. Ele havia sido preso por 2 anos antes. E durante este período de 2 anos, ele foi transferido por várias cidades. E ao se mudar de um lugar para o outro, Bonhoeffer perdeu todo o contato com o mundo exterior. Todos que ele conhecia foram separados dele. Ele perdeu, segundo o seu próprio testemunho, o bem mais precioso que possuía: o companheirismo, a irmandade. E anos antes de Bonhoeffer ser preso, ele escreveu um livro chamado A Vida Junto, que era baseado no Salmo 133. Ele escreveu naquele livro sobre a riqueza da comunhão e que ele perdeu durante a sua prisão. Ele disse no livro: a presença física de outros cristãos é uma fonte de alegria e força incomparável para o crente. É um sinal físico da presença gloriosa do Deus triuno. Quão inesgotáveis são as riquezas que se abrem para aqueles que, pela vontade de Deus, têm o privilégio de viver em comunhão diária de vida com outros cristãos. E além disso, Bonhoeffer escreveu que aquele que tem esse privilégio agradeça a Deus de joelhos e declare: é graça, nada mais do que graça, que nos seja permitido viver em comunhão com os irmãos em Cristo. Essa é a igreja. A palavra e a comunhão dos santos, as duas grandes riquezas de nossas vidas em Cristo. Na verdade, é isso que encontramos no nascimento da igreja cristã, lá em Atos 2. Então lembrem-se, Pedro pregou a palavra e trouxe à existência 3.000 cristãos. Logo no versículo seguinte, o que aconteceu? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, a palavra, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A fome pela palavra de Deus e o anseio pela comunhão de outros cristãos são os desejos mais profundos de todo verdadeiro cristão. E são a evidência mais clara de um verdadeiro cristão. É instintivo, é automático. E a instrução de Pedro para nós é: cultive aquela fome, anseie pelo leite puro da palavra, pelo qual você cresce na maturidade cristã, e que, em última análise, é o que leva à salvação. E também, ame os irmãos. Ame os irmãos que o Senhor vos deu, aqui na sua igreja, como herdeiros juntos da vida eterna. Amém.